Olá pessoal, vamos continuar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar falando de algumas definições na nutrição, né, que são encontradas nessa disciplina. Então, uma das primeiras definições nós vimos ontem a respeito de digestão, né, vimos esse processo através do sistema gastrointestinal. E hoje nós vamos continuar vendo esses conceitos, essas definições. Vamos começar falando do conceito de alimentação, né? Então, sabemos que a nutrição tem suas fases, e dentro dessas fases existem esses processos que nós vimos que são feitos, né, através do sistema digestório. E a alimentação, quando se fala de conceito em si, ela envolve isso. Ela está referente ao processo da digestão, da absorção e metabolismo, e também da excreção, que é todo o processo realizado pelo sistema digestório. E aí, os alimentos eles podem ser classificados também de acordo com a sua função. Então, existem os alimentos construtores, energéticos e reguladores. Então, nós chamamos de alimentos construtores aqueles que são responsáveis, né, pela manutenção do crescimento e também pela renovação dos tecidos e células. E alimentos energéticos, aqueles que ficam encarregados por manter, né, ou estimular a energia do organismo. E chamamos de alimentos reguladores aqueles que são responsáveis por regular e equilibrar as atividades do organismo, garantindo um bom funcionamento interno. Aí eu coloquei essa imagem aqui para nós dividirmos e entendermos como alguns alimentos se classificam dentro desses tipos, tá? Então, tem os construtores, nós vemos que a maioria aqui são proteínas, né? Carne, peixe, leite, queijo. Os alimentos reguladores estão relacionados mais à questão também das frutas, né? Legumes. E aqui nós temos também os alimentos energéticos, que podem ser também as fibras, podem auxiliar nesse processo, grãos, né? Entram nessa linha aí, ou nesse tipo de alimentos energéticos. Então, dentro de conceito de nutrientes. Então, nutrientes, eles são substâncias que compõem os alimentos e que o organismo precisa para viver, para manter a saúde e executar suas atividades. Fornecem energia para desenvolvermos nossas funções vitais e atividades diárias. Então, a partir do momento que a pessoa se alimenta e acontece todo o processo do sistema digestório, consequentemente, ela estará nutrida, né? Porque esses alimentos que foram ingeridos, eles devem fornecer energia, devem conseguir regular, devem conseguir reconstruir ou construir células importantes do corpo. Então, eles devem auxiliar nesse processo. Por isso que é importante nós revermos aquela questão de que muitas pessoas elas acham que uma pessoa bem nutrida é uma pessoa que tem um tecido adiposo maior, está um pouco mais acima do peso. Então eles acabam achando que por esse motivo, principalmente os mais antigos, essa pessoa é muito bem nutrida. Assim como alguns referem que uma pessoa mais magra pode estar desnutrida. Então, quando a gente fala de nutrição, na verdade a gente está falando dessa composição química, né, bioquímica, que vai auxiliar no bom funcionamento das células. Então, nem sempre uma pessoa que está acima do peso significa que ela esteja bem nutrida. Na verdade, às vezes, essa categoria de pessoas entra nessa classe que nós chamamos de pessoas desnutridas. Pessoas desnutridas não são necessariamente pessoas magras. São pessoas que não têm ou não comem alimentos que realmente forneçam substâncias essenciais de energia e de regulação para o equilíbrio do corpo. E aí entra uma série de substâncias, né, de
de coisas que as pessoas comem e que realmente não contém esses nutrientes que são adequados para a manutenção do corpo. Então, temos um outro conceito relacionado a macronutrientes. Os macronutrientes eles são necessários em grandes quantidades diárias, são considerados a base dos alimentos que nós ingerimos diariamente. E aqui é algo que entra sempre, a gente sempre fala, que nós sabemos, vemos os nutricionistas falarem que a alimentação, apesar dos macronutrientes serem importantes, mas assim como qualquer outro alimento, ele deve ser ingerido de forma equilibrada, em quantidade equilibrada. Em maior quantidade, deve ser ingerido diariamente, mas de forma equilibrada. E entram nesses macronutrientes as proteínas, os lipídios, né? Então os carboidratos. Estes são alimentos considerados como macronutrientes, que as suas moléculas, né, células, são maiores. Então, os carboidratos que fazem parte lá dos macronutrientes, fazem parte do grupo de glicídios, que são formados nos vegetais, armazenados na raiz, semente, fruto, caule, folha, com exceção da lactose, açúcar do leite e frutose. Então, com exceção desses dois, os demais que a gente vê relacionado aos glicídios, que fazem parte desses glicídios, são os carboidratos. Aí aqui a gente tem um exemplo de bons carboidratos: feijão, arroz, batata, mandioca, né? Estão presentes em maior quantidade nos caules, milho, aveia, né? Então esses são os chamados carboidratos benéficos para o organismo. Dentro lá dos macronutrientes, tem-se os lipídios, né? Então os lipídios são as gorduras, né? Ou ácidos graxos, que são substâncias insolúveis em água e uma importante constituinte de todas as células. Basicamente, os lipídios, eles podem ser classificados em ácidos graxos saturados e não saturados. E aí, qual a diferença que a gente tem de um para outro? Os saturados são geralmente sólidos na temperatura ambiente. Aí, como exemplo, a gente tem as gorduras de origem animal, que, no caso, a gordura da carne bovina, da carne suína, da galinha, a gema do ovo. Então, esses são considerados ácidos graxos, justamente porque essa gordura, geralmente, ela permanece sólida, mesmo na temperatura ambiente. E aí tem-se os ácidos graxos insaturados, que nesse caso aqui, eles são geralmente líquidos na temperatura ambiente. Aí tem os óleos de origem vegetal, aí vai entrar azeite, né? Então, geralmente, esses que se mantêm líquidos em uma temperatura ambiente, eles são considerados ácidos graxos insaturados. Tem toda uma alteração, né? Uma resposta